Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O Conselho Coordenador da nossa igreja, a Secretaria de Música e Liturgia e a Juventude da IPU se associaram para dirigir a celebração dessa noite. Esperamos que seja um tempo agradável, de lembrança, de edificação, onde a gente vai poder lembrar os documentos históricos das igrejas, os líderes que nos dirigiram por muito tempo, celebrar ao Senhor, dar graças a Ele. A gente espera que seja um tempo agradável na presença do Senhor. Vamos então participar com gratidão e com alegria da celebração dessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Há 43 anos, em um dia como hoje, 10 de setembro, um grupo de mulheres e homens presbiterianos se reuniu em Atibaia para iniciar a construção de uma nova igreja reformada em nosso país. Eram pessoas comprometidas com os valores do reino de Deus: paz, amor, alegria, justiça. Surgiu a FENIP, uma Federação Nacional de Igrejas Presbiterianas. Mais tarde, essa federação se tornou uma igreja, Igreja Presbiteriana Unida. Como símbolo da igreja nascente foi escolhida uma imagem que vem da tradição celta. 3 peixes entrelaçados, um símbolo da Trindade bendita, Pai, Filho, Espírito Santo. Junto dela os 2 ramos, da videira e do trigo, fontes do pão e do vinho.
Em 1993, adotou-se a logomarca do barco, transportando a cruz, também celta, sobre o fundo azul. Um dos símbolos da tradição reformada é a cruz celta. Sim, a cruz que se encontra na logomarca da IPU dentro da arca que representa a igreja. A cruz celta contém as duas traves que caracterizam as cruzes, porém com o acréscimo de um círculo ao centro. A cruz representa o sacrifício redentor de Cristo, encarnação, morte e ressurreição, remetendo ao evento pascal. Todavia, o círculo pode ser interpretado no mínimo de duas formas, como um símbolo de eternidade e um símbolo de continuidade. Nesta memória dos 43 anos de nossa igreja, queremos celebrar a companhia do Deus eterno no meio de nós e a continuidade da obra para a qual Ele chamou aqueles homens e mulheres em Atibaia e continua a chamar aqui e agora em todo o país. Há muito tempo, Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes pouco a pouco seus planos. Mas agora, nos dias atuais, ele nos fala por intermédio do seu Filho, a quem ele deu todas as coisas e por meio de quem ele fez o mundo e tudo quanto nele existe. Entretanto, do seu Filho, ele diz:
O seu reino, ó Deus, durará para todo sempre. Seus decretos são sempre justos e retos. O Senhor ama o que está certo e odeia o que está errado. Portanto, Deus, o seu Deus, derramou mais alegria sobre ele do que sobre qualquer outro. Afinal de contas, a coisa importante para nós, como cristãos, não é o que comemos ou bebemos, mas sim incentivar o aparecimento da retidão, da paz e da alegria que vem do Espírito Santo. Desta forma, tenho como alvo a harmonia na igreja e procure se edificar uns aos outros. Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com o que eu posso compará-lo? Ele é como uma pequena semente de mostarda plantada em uma horta. Logo se transforma em um arbusto alto e as aves moram em seus ramos. Ele sempre dará tudo o que vocês precisam dia a dia, se procurarem buscar em primeiro lugar ser fiéis ao reino de Deus. Portanto, não tenha medo, pequeno rebanho, porque é uma grande alegria para o Pai do céu dar o reino a vocês. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o reverendo Cássio Santos, da congregação da IPU, em Feira de Santana, do presbitério PSVD. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta data comemorativa de aniversário. Façamos neste momento uma oração de adoração ao nosso Deus. Oremos neste momento. Nosso Deus, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Queremos dizer que só o teu nome é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a graça. Que neste dia feliz, que nós possamos te adorar, quer seja através das canções, das leituras, das orações, que o Senhor seja para sempre louvado em nossas congregações, em nossas igrejas. Que o Senhor seja para sempre adorado. Por isso nós estamos aqui neste momento,
para dizer que só o Senhor é Deus. Por isso, Pai eterno, Pai querido, Deus de toda a misericórdia, nós te adoramos, nós te louvamos neste momento e queremos dizer que não temos outro Deus além de ti. Por isso, Pai eterno, Pai santo, aceita o nosso louvor e a nossa adoração. Que o Senhor seja para sempre louvado, que o Senhor seja para sempre adorado, que os nossos corações estejam sempre inclinados em direção a Ti, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós te agradecemos e te adoramos em nome da Trindade Santa. Amém e amém. Vamos nos preparar para o momento de contrição com a leitura das Sagradas Escrituras, texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 a 5, que passo a ler. Escreva ao anjo da igreja de Éfeso. Assim diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, aquele que está andando no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço a conduta de você, seu esforço e sua perseverança. Sei que você não suporta os maus. Apareceram alguns dizendo que eram apóstolos. Você os provou e descobriu que não eram. Eram mentirosos. Você é perseverante. Sofreu por causa do meu nome e não desanimou. Mas há uma coisa que eu reprovo. Você abandonou seu primeiro amor. Preste atenção, repare onde você caiu, converta-se e retome o caminho de antes. Caso contrário, se não se converter, eu chego e arranco da posição em que está o candelabro que você tem. Amém. Vamos escutar o canto Se Sofrimento Te Causei, Senhor, que será interpretado por nossa irmã Luliane, da IPU de Muritiba, e logo depois teremos nossa oração de confissão de pecados. Se sofrimento te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Senhor, confessamos que não somos a igreja que poderíamos ser, que estamos muito distantes
da igreja que o Senhor planejou. Justificamos nosso pequeno crescimento numérico, valorizando uma qualidade incerta. Senhor, confessamos que fora essa qualidade incerta, nos falta compromisso no ensino das Escrituras e na sua aplicação e vivência na visão da tua igreja, a IPU. Senhor, confessamos que não assumimos a nossa responsabilidade no crescimento e fortalecimento da tua igreja, que é de todos, e sobrecarregamos nossos líderes e outros irmãos. Senhor, nós confessamos que temos falhado no ide e ensinai e fazei discípulos. Nossos eclesianos não geram frutos para edificação e crescimento da igreja. Senhor, perdoa as nossas falhas, renova nossos corações, derrama do teu Espírito para sermos uma igreja que cresce e testemunha da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a tua igreja, a IPU. Amém. Assim nos responde o Senhor, conforme o testemunho de 2 Crônicas 7,14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Por essas palavras, eu, como ministra de Deus, anuncio a todos que confessaram com humildade e sinceridade o perdão dos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como acabamos de receber o perdão pelos nossos pecados, eu gostaria de ler o capítulo 54 de Isaías, que fala sobre o futuro glorioso de Sião, e trazendo para o nosso contexto, futuro glorioso da IPU. Ordena o Senhor, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, depois dessa leitura profética, eu gostaria de passar para o nosso irmão Alexandre Klein, da Segunda Igreja de Belo Horizonte, que vai cantar a música Alabança Vitoriana, que foi escrita pelo nosso querido reverendo Daniel Amaral e pelo presbítero José Fernandes Pacheco, que foi um dos fundadores da FENIP em 1978. Um abraço a todos.
felicidade. Alarga o laço dessa gravata, abre a camisa, desnuda o peito. Viver é arte pouco sensata, encontra o jeito. Viver é arte pouco sensata, encontra o jeito. Vem, aqui é nosso abrigo, aqui é nossa guarida, lugar de cantar a vida. Vem, aqui é nossa guarida, aqui é nosso abrigo, lugar de abraçar o amigo. Vem, aqui é nossa guarida, aqui é nosso abrigo, lugar de abraçar o amigo. Vem, aqui é nosso abrigo, aqui é nossa guarida, lugar de cantar a vida. Vem, aqui é nosso abrigo, aqui é nossa guarida, lugar de cantar a vida. Vem, aqui é nossa guarida, aqui é nosso abrigo, lugar de abraçar o amigo. Os princípios de fé e ordem da IPU afirmam que a nossa igreja reconhece diante das Escrituras o direito a diferentes posicionamentos exegéticos e teológicos, os quais, sob a influência de condicionamentos históricos, culturais e sob a orientação do Espírito Santo, transformam-se e se transformam de acordo com as necessidades dos homens. Ao afirmar isso, a IPU reconhece outras formas de análise e interpretação teológica. A IPU não afirma uma situação do passado e nem se ilude através da certeza de que detém a verdade. Então, no compromisso com a busca comum pela verdade, a IPU reafirma a sua prática de diálogo ecumênico e interreligioso, bem como o seu testemunho acerca do Evangelho de Cristo no mundo. A IPU compreende que sua teologia deve responder à totalidade da autointerpretação criativa do homem em um período especial. Em meio a este contexto, o Evangelho de Cristo deve ser compartilhado por meio do diálogo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos nos preparar para a leitura do Evangelho com o canto de aclamação Aleluia Caribenho. Louvemos ao Senhor com alegria. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. O texto para nossa reflexão encontra-se no Evangelho segundo Lucas, o capítulo 6, dos versos 47 a 49. E assim nos diz a palavra do Senhor. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, e sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a vida. E certamente muito mais do que isso, nós estamos celebrando o Deus da vida. Eu tenho a grande honra de anunciar o nome do Reverendo Antônio Marcos, assessor nacional dos jovens da IPU, que terá a grande responsabilidade de nos trazer a exposição da Palavra de Deus. Eu te convido, meu irmão, e te convido, minha irmã, a orarmos pela vida deste servo do Senhor. Eterno Deus, em nome de Jesus, a tua igreja, neste momento, se reúne em oração com o objetivo de clamar a Ti, para que o Teu Espírito ilumine a vida, a mente e o coração do Reverendo Antônio Marcos. Meu Senhor, unge o Teu Filho, de forma que ele anuncie a Tua verdade e que ela nos oferte amor, sabedoria, liberdade e transformação. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a minha querida irmã Reverenda Cassilene pela leitura do Evangelho escolhido para reflexão nesse momento. E também gostaria de agradecer ao nosso querido irmão companheiro Marco Antônio pela excelente oração de iluminação. Que Deus possa estar nos conduzindo na reflexão do Evangelho. Eu sou o pastor Antônio Marcos, da Igreja Presbiteriana Unida do bairro Goiânia, e também atuo na Igreja Presbiteriana de Emaús, aqui em Belo Horizonte. Sou o atual assessor nacional de juventude e gostaria já no início dessa reflexão agradecer o convite feito pelo Conselho Coordenador da nossa estimada Igreja Presbiteriana Unida para compartilhar da palavra nessa data tão marcante da história da nossa igreja. Hoje comemoramos 43 anos em que homens e mulheres que se encontravam desacreditados pela igreja vigente do seu tempo se reuniram em Atibaia e ousaram fazer uma coisa bastante perigosa para a sua época. Eles ousaram sonhar. Eles ousaram sonhar com uma igreja que acolhesse sem discriminação, onde as pessoas encontrassem um espaço em que pudessem exercer o amor fraternal sem que houvesse necessidade de tomar lá da cá, de trocas, contrapartidas, tal qual acontecia naquela época. Sonhar com uma igreja profética que denunciasse as injustiças sociais, sem deixar de lado a busca de uma espiritualidade voltada para o pleno cumprimento das ordenanças e vontades do Pai. Esse Pai Celeste que toma todos e todas sem distinção. Eles sonharam com uma igreja verdadeiramente unida. Anos se passaram e, se observarmos
o texto escolhido pelo Conselho Coordenador para nortear a nossa igreja nesse ano missionário. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 14, que diz: porque o corpo é um e tem muitos membros, entendemos que, apesar das diversidades, apesar das diferenças, somos uns unidos aos outros, sendo um corpo do qual Jesus Cristo nos conduz de acordo com o teu querer e a tua vontade. Esses líderes fundantes da nossa igreja, com certeza, estariam orgulhosos hoje do que fazemos. A igreja que hoje, a nossa IPU, que hoje, mesmo com as suas limitações, nossas falhas, nós não nos vendemos para o mercado da fé. Nós não nos vendemos para a graça barata citada por Bonhoeffer lá na sua obra O Discipulado. Graça barata essa que é a tônica reinante no meio evangélico brasileiro e que faz parte também das convivências diversas até dos meios políticos. Todavia, temos muito que avançar na construção do reino dos céus nesse mundo. E temos ainda uma pandemia que nos impede de exercer na plenitude o compromisso de atuarmos como igreja. O Evangelho se mantém como um meio, como uma força, como um alento para que possamos enfrentar o isolamento social e nos mantermos imunes em busca da resolução da Covid-19, dos problemas trazidos pela Covid-19. É nesse Evangelho que observamos a palavra do Mestre Jesus, que nos anima a continuar nessa missão. O trecho lido que estamos refletindo, ele fala de uma parábola de Jesus Cristo em que ele apresenta de forma curiosa e se valendo daquelas particularidades da sociedade judaica daquela época, uma indicação para como eram construídas a casa. A narrativa apresenta a comparação de um ser humano com uma habitação. E aparentemente essa habitação registrada no texto, ela demonstra que são idênticas, elas são iguais, são duas casas, uma construída em um terreno mais firme, sólido, e a outra construída sem base, sobre areia, sem fundamento. Ou seja, o que difere realmente não é a casa em si, a casa é igual. O que faz a diferença nessa narrativa é onde essa casa foi alicerçada, onde ela foi construída, com que base ela foi construída. Jesus Cristo, sabedor da forma pela qual o povo habitualmente ouvia as suas parábolas, se volta para uma construção que está mais afeita àqueles que estavam ali, mais pobres, mais humildes, e que buscavam um entendimento diante das suas palavras. E ele demonstra um conhecimento relativamente bom de construção civil, de arquitetura, né? Falando de casa, falando de fundamentos, de alicerces, o que leva a crer que aquela ideia de que a vocação dele e que o seu ofício fosse de marceneiro pode ser até colocada de lado, porque ali a gente vê mais uma pessoa que tem conhecimentos de engenharia e poderíamos identificá-lo como um pedreiro. Quando nós analisamos as duas narrativas, as duas casas aqui, nós já de cara conseguimos entender que a primeira casa apresentada no Evangelho é uma casa que possui sustentação, ela tem alicerces, ela é construída sobre a rocha firme e sólida. A segunda não. Na tradução ecumênica da Bíblia, registrada na Bíblia TEB, a gente inclusive há a citação que essa segunda casa foi construída no chão raso, ou seja, sem base, sem fundamentos. E as duas sofrem as intempéries, as duas sofrem tempestades, tormentas, ventos fortes. Sobre a tempestade, temos um dos pais da igreja, São João Crisóstomo, afirmando em um dos seus sermões que a tempestade pode significar as aflições que se abatem sobre os homens, os momentos de dificuldade, os momentos de perda, os momentos em que nós ficamos sem saber para onde ir. Isso pode ser uma tempestade na minha vida, na sua vida também.
Se observarmos outros significados para essa tempestade, nós podemos ver que essas intempéries não se abatem somente sobre o homem, elas podem se abater sobre a igreja. E podemos entender que essa tempestade que se abate sobre a igreja, se abate sobre todos nós, pode se dar na figura de adversidades ocasionadas por coisas do nosso tempo, daquela época, questões políticas, sociais, econômicas. Hoje, por exemplo, nos deparamos com a pandemia do coronavírus, que é uma tempestade que assola o mundo e que assola a igreja também, causando dificuldades e lamentos para todos. Todavia, se analisarmos a fala de Jesus Cristo também, tomando essa mesma narrativa, só que em um outro evangelho, lá em Mateus, no capítulo 7, especificamente no verso 21, identificamos que a tempestade também pode significar aqueles que pregam contra a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensinamento de Cristo. Ele nos alerta já no verso 15 de Mateus 7, que cautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas que interiormente são lobos devoradores. Tal como aqueles que iniciaram, fundaram, construíram a nossa igreja, eles tiveram que enfrentar falsos profetas, tiveram que enfrentar lobos devoradores do seu tempo. Hoje, a Igreja Presbiteriana Unida, a Igreja de Cristo, ela se torna uma igreja que enfrenta esses mesmos lobos, esses mesmos falsos profetas no cotidiano. Nunca foi tão importante para a Igreja de Cristo, a nossa igreja, a IPU, se tornar um aprisco para os perseguidos, um maná, uma fonte de água viva para quem tem fome e sede de justiça, pois se faz necessário saber onde estabelecer nossa habitação, ou seja, onde nós temos que fundamentar a nossa igreja. O nosso chão tem que ser constituído pela rocha, que é Cristo, a pedra principal descrita lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, que assim diz: mas ele, olhando para eles, disse: que é isso, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, esta veio ser a pedra angular. Cristo Jesus tem que ser a base da igreja. Ele tem que ser aquele elemento pelo qual os alicerces vão ser construídos. O reverendo Ricardo Barbosa, no seu livro Missão Urbana, ele aponta a importância de nos mantermos em Cristo. Estamos em Cristo e temos que aprender que os poderes, e aí grifo meu, deste mundo foram vencidos na cruz. O novo caminho é o caminho da cruz. No edifício construído sem alicerces, nós temos a identificação no termo grego da palavra moros para aquele que foi o construtor daquela casa. Essa palavra traz como significado alguém que não possui sabedoria e que é chamado até de forma pejorativa de imbecil. As tempestades que acometem tanto uma casa quanto a outra, elas vêm sucumbir somente àquela casa que não possui o alicerce. Ou seja, se alicerçarmos a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, sobre a pedra angular que é Cristo, podemos acreditar que mais e mais anos virão. Hoje, comemoramos 43 anos da fundação da nossa igreja. E nós temos que mais, de forma premente, edificar-nos nos princípios ensinados por Jesus. Tal escolha não é fácil, pois os ventos e as enchentes da tormenta são fortes e a sedução de seguir o curso da maré vigente, do discurso fácil, do discurso da venda barata da fé, ele vem para nós como um canto de sereia. Todavia, entendemos que somos uma igreja em constante mudança, de forma criativa, de forma dinâmica, reformada, sempre se reformando, sem abandonar as nossas convicções, os nossos ensinos e, principalmente,
a nossa identidade. Tal qual o teólogo James Cone, uma das figuras mais importantes da teologia negra, reafirma, a autenticidade do Evangelho se alia em liberdades junto aos oprimidos e se colocar ao lado dos injustiçados, homens, mulheres, aqueles que são perseguidos por uma sociedade injusta e uma sociedade opressora. Deixo aqui o meu recado para os jovens, para que eles reavivem a esperança, acreditar em que essa igreja ela é viável, é torná-la viva e santa de acordo com os mandamentos de Cristo. Aos jovens, eu faço um chamamento para que eles assumam os seus compromissos nas comunidades locais, assumam o seu compromisso diante da missão proposta por Cristo e busquem se alicerçar na rocha que é Jesus Cristo através dos seus ensinamentos. Hoje, nós temos que ressaltar a valentia daqueles que construíram a nossa igreja, que avançaram na construção de uma comunidade amiga e fraternal, com vigor, coragem e força, que tem que ser uma constante na defesa da nossa estimada IPU. Se Cristo é a base da igreja, acreditar que a juventude é um dos alicerces mais importantes para que a igreja possa viver. Que Jesus Cristo, através dos seus ensinamentos, nos conduza para mais e mais anos de atuação. Agora, baseados naquilo que o Pai nos ensinou e fortalecidos pelo seu Espírito Santo, para continuar a obra iniciada por aqueles que estiveram em Atibaia há mais de 43 anos atrás. Que Deus nos anime, que Deus nos fortaleça nesse propósito. Acreditar nisso é acreditar que hoje, mais do que nunca, vale a pena ser IPU. Que nós possamos construir a nossa coragem, baseados também numa obra maravilhosa, que é o hino da IPU. Encerro a minha reflexão chamando você a ouvir o hino da IPU. O que estou fazendo se sou cristão? E o seu desafiador chamado para a missão. Essa obra tão linda, tão singela, composta pelo reverendo João Dias de Araújo, a pedido do reverendo José Faustini, reverendo e maestro, e com a música elaborada por Décio Remerick. Que Deus nos fortaleça nessa construção de uma IPU melhor para os próximos anos. Que Deus nos abençoe. Deus é o princípio e o fim
de todas as coisas, pois por ele e para ele tudo foi criado e subsiste. Na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, manifestou Deus seu propósito redentor, e na exaltação do seu Filho à sua mão direita, sua soberania absoluta que abrange o indivíduo, a sociedade, os povos, as nações, a igreja e a chamada ordem secular. A vida humana e dos povos não tem sentido se não for vivida segundo o propósito de Deus, no poder da sua graça, sob o juízo da sua constante palavra e no pleno reconhecimento da sua soberania. Nenhum sistema ideológico de interpretação da realidade social, seja em termos filosóficos, políticos, econômicos, pode ser aceito como infalível e final. Os conceitos bíblicos da história, do reino de Deus, da escatologia, nos farão perceber sempre, na condição humana, individual e social, a presença dos fatores que não caberão jamais dentro de uma interpretação puramente filosófica, puramente científica da realidade, distanciada da interpretação cristã e teológica. É o que nos afirma os nossos princípios do pronunciamento social aprovado em Atibaia em 1978. Agora, ouçamos a música de título Desde o Princípio, de autoria de Jorge Camargo e Jorge Rieder e também Guilherme Kerr, com a interpretação por nossos irmãos Raíssa e Bruno. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele era a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder, tirou-nos da morte
Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Vamos nos preparar para o momento de ofertório com a leitura de um texto que destaca a importância do serviço para a Igreja cristã. Além de ser pregado, o Evangelho de Cristo precisa ser compartilhado por meio do serviço, a diaconia. Esta é uma forma poderosa de testemunhar o Evangelho, principalmente no contexto brasileiro, no qual algumas igrejas se tornaram conhecidas por tirar das pessoas em nome de Deus. A IPU precisa reafirmar sua essência com coragem, precisa ter cuidado para não viver apenas das glórias do passado e aprisionar a palavras dos seus documentos fundantes. Não deve esquecer que é o Espírito presente nestes documentos que deve ser mantido vivo. Assim, a IPU necessita cumprir a sua missão por meio da pregação e do serviço. Serviço a Deus, a liturgia, e serviço ao próximo, a diaconia. Para Calvino, exercer a diaconia é uma tarefa inseparável do ministério espiritual da Igreja. Também os diáconos, os arrecadadores e todos quanto participam da obra material da Igreja devem ser considerados embaixadores de Deus. São por eles chamados a uma tarefa inseparável do ministério espiritual da sua Igreja, um testemunho do cuidado que Deus tem com os seus, quando suscita administradores, assim como procuradores, que busquem os meios para ir ao encontro da sua necessidade. Esse é o momento em que a gente tem oportunidade de se comprometer com a missão diaconal da Igreja de Cristo por meio da nossa querida Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que faz isso com amor, com responsabilidade, com solidariedade e com comprometimento há 43 anos. No momento em que nós teremos a nossa oferta musical com a canção Barnabé, com a nossa querida diaconisa Priscila e o reverendo Guilherme da IPU de Campo Grande, nós poderemos fazer por Pix, depósito, transferência, e logo depois nós teremos a nossa oração de gratidão pelas nossas ofertas com a diaconisa Andreice da IPU do bairro Goiânia.
Eu sou diaconisa da IPU Goiânia e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje colaborando, né, contribuindo um pouco com essa comemoração tão linda de 43 anos da nossa igreja. E eu sou muito feliz de poder fazer parte, né, de comemorar e saber que eu faço parte dessa igreja, né, uma igreja que me dá muito orgulho, que me dá muito prazer. Então eu gostaria de convidar vocês a fechar os olhos e agradecer, porque nós temos muito que agradecer nesse período, né? Ao longo desses 43 anos, Deus tem nos suprido as nossas dificuldades e tem cumprido a sua promessa de estar lado a lado com a gente. Então se a gente olhar para trás, a gente consegue ver que Deus tem cuidado da gente em todo o tempo, né? Eu convido vocês a fechar os seus olhos junto comigo para a gente agradecer a Deus por esse cuidado e esse carinho. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço, Senhor, pela sua bondade e a sua misericórdia que nos supre em todo momento. Eu te agradeço, Senhor, pelas ofertas recebidas não só hoje, mas durante esses 43 anos. O Senhor deu condição aos seus membros para que eles pudessem, através de suas ofertas e dízimos, suprir as necessidades das suas igrejas. Através dessas ofertas, desses valores arrecadados, as igrejas puderam contribuir com a IPU, as igrejas, os presbitérios puderam contribuir. Através dessa contribuição, Senhor, nós temos hoje os nossos trabalhos missionários. A gente consegue alcançar vidas, Senhor, mais necessitadas e auxiliá-las. Eu agradeço, Senhor, que desse todo trabalho também tem as colaborações das igrejas dos Estados Unidos para com a gente. Eu agradeço imensamente essas ofertas solidárias, que através dessas ofertas a gente pode ver o cuidado do Senhor para com a gente. A gente pode ver o cuidado e o carinho do Senhor com os nossos serviços prestados. Senhor Deus, eu te peço, Deus, que o Senhor continue nos amparando financeiramente, para que a gente possa continuar os nossos trabalhos, para que as pessoas possam olhar para a gente e enxergar a sua face através das nossas atitudes, através das nossas boas obras. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue dando sabedoria para que todo esse valor arrecadado seja utilizado da melhor forma possível, para a honra e glória do seu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Como eu falei, eu estou muito feliz e muito grata, muito grata. Então, é esse sentimento de gratidão que eu quero que a gente sinta e propague através dessa oração, de gratidão e agradecimento a Deus por todo esse cuidado e carinho. Amém? Até! Saudamos as irmãs e os irmãos, desejando a paz do Senhor sobre a nossa amada IPU. Vamos nos preparar para o momento de intercessão com duas passagens bíblicas dos livros de Tiago e Timóteo. No último capítulo de sua carta, Tiago escreveu: algum de vocês está sofrendo, deve continuar orando sobre isso. E todos quantos têm motivo para ser gratos devem orar continuamente, cantando louvores ao Senhor. Alguém está doente? Deve mandar chamar os presbíteros da igreja, e estes devem orar sobre ele e derramar um pouco de azeite em cima dele, invocando o Senhor para que o cure. E as orações, se oferecidas com fé, curarão o doente, pois o Senhor o fará ficar bom. E se a sua enfermidade for causada por algum pecado, o Senhor o perdoará. Já o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, lhe passou este ensino: estas são as minhas instruções. Ore muito pelos outros. Suplique a misericórdia de Deus sobre eles. Dê graças por tudo quanto ele fizer por eles. Ore dessa forma pelos reis e por todos os outros que têm autoridade sobre nós,
ou que ocupem cargos de alta responsabilidade, a fim de que possamos viver em paz e tranquilidade, gastando o nosso tempo em viver piedosamente e pensar muito a respeito do Senhor. Amém. Amém. Antes, porém, da oração de intercessão, vamos conhecer uma música feita pelo diácono Warley, do Rio de Janeiro. Eu vou cantar para vocês uma música que eu fiz chamada De Onde Vem, que diz que Deus está pronto a nos ajudar, não importa o local ou a situação interior que a gente esteja passando, desde que a gente esteja com o coração e mente entregues a Ele. De onde vem a força pra continuar? De onde vem a esperança que me leva além? Além do que sou, além da minha vida, dos sonhos que perdi, além dos meus erros, além dos meus medos, de quase desistir, vem do meu Senhor a minha esperança, a minha alegria. Lhe dou meu coração, recebo seu amor, a minha salvação, pois eu sei que no mais profundo abismo Deus está para restaurar teu ser, para te resgatar. Se na escuridão teu coração entra, põe a tua fé em Cristo, Ele pode te salvar, Ele contigo está. Canta comigo. De onde vem a força pra continuar? De onde vem a esperança que me leva além? Além do que sou, além da minha vida, dos sonhos que perdi, além dos meus erros, além dos meus medos, de quase desistir, vem do meu Senhor a minha esperança, a minha alegria. Lhe dou meu coração, recebo seu amor, a minha salvação, pois eu sei que no mais profundo abismo Deus está para restaurar teu ser, para te resgatar. Se na escuridão teu coração
reverendo Alonso de Colatina vai estar nos elevando a Deus com uma palavra de oração. Pai de amor, estamos gratos e te louvamos por mais um ano de vida e trabalho da nossa IPU. Obrigado pela iniciativa e esforço dos seus fundadores, que responderam ao teu chamado, retomando os destinos da nossa Igreja Reformada numa situação conflituosa de definição e de propósitos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Obrigado, Pai, pelo trabalho e propósitos dos fundadores da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Hoje, meu Deus, colocamos no teu trono de graça nossas preces para compreendermos a situação de crise e sofrimento por que passam e sofrem muitos irmãos brasileiros, milhares de famílias ainda chorando o luto por seus membros levados pela Covid-19 tão impiedosa que tem matado crianças, jovens e idosos, ou ainda por outros tantos que são sacrificados, crianças, jovens, diariamente pela chacina da criminalidade. Também, Senhor, outras doenças letais da nossa vida moderna. Rogamos pelos que estão hospitalizados e milhões de trabalhadores sem emprego em nosso país, deixando familiares em crise de alimentação, em crise de condições mínimas de sobrevivência. Ao tempo que nós fazemos a nossa prece de proteção, nós também fazemos, Senhor, o nosso momento de perdão, de petição, de teu perdão, por fazermos parte, muitas vezes, dos causadores destes sofrimentos, pelo nosso silêncio e pela indiferença. Renove, Senhor, em nós, membros da IPU, teus filhos, o compromisso de batismo e de profissão de fé na forma de prestação de serviços ao nosso próximo, carente de amor e de acolhimento e de salvação. Nesta celebração dos 43 anos da IPU, faze renascer nosso espírito de uma igreja verdadeiramente reformada, sempre se reformando, para que renovemos o nosso compromisso cantando com o saudoso irmão querido pastor João Dias. Que estou fazendo se sou cristão? Essa oração, ó Pai, fazemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, hoje e para sempre. Amém. Em 10 de setembro de 1978, os fundadores da FENIP aprovaram 4 textos que ficaram conhecidos como documentos fundantes da nossa igreja. São eles o Manifesto de Atibaia, o Compromisso, o Relatório da Comissão de Fé e Ordem e o Pronunciamento Social. No encerramento da nossa celebração de hoje, vários jovens, representando os 8 presbitérios da IPU, vão nos ajudar a reassumir o compromisso dos nossos fundadores. Que o Espírito Santo nos dê força para honrarmos os compromissos assumidos agora. Estamos unidos e unidos desejamos continuar em nossa igreja, nos comprometendo com isso até o fim dos nossos dias e até a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rogando a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, que para tanto nos conceda, pela sua graça, o amparo contínuo do seu poder. Nós nos comprometemos a anunciar, fiel e insistentemente, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a obra redentora de Deus, como o dom supremo do amor de Deus ao mundo. Nós nos comprometemos
a engajar-nos a qualquer preço, pela nossa vida e testemunho, na encarnação viva dessa mensagem no interior das estruturas alienantes e escravizadoras da sociedade humana, cumprindo com decisão e humildade nosso papel de cristãos comprometidos com a transformação redentora do mundo. Nós nos comprometemos a fazer da IPU uma comunidade de fé, de amor, de esperança, de reconciliação e de fraternidade, de perdão, de ajuda mútua, de liberdade e de alegria, de comunhão e de serviço aos homens, uma antecipada experiência dentro da história humana do resultado da obra escatológica de Deus em Cristo, a nova humanidade. Nós nos comprometemos a empenhar-nos em descobrir sempre, no confronto com os desafios do mundo a que somos enviados e na criatividade responsável e livre, sob a iluminação do Espírito Santo, as formas e estruturas comunitárias mais eficientes e adequadas para o culto e ensino, para a missão e serviço, e consentâneas com a natureza do Evangelho que temos de viver e testemunhar. Nós nos comprometemos a compartilhar ativa e intercessoriamente como o povo de um Deus, que em Cristo se revelou Deus pelos homens, as dores e agonias do mundo, esforçando-nos por descobrir nelas profeticamente os sinais das coisas novas, que Deus insiste em criar através da história humana. Nós nos comprometemos a partilhar solidariamente, obrigados pelo próprio Evangelho que anunciamos, e de forma compatível com ele de todo e qualquer esforço pela ampliação da liberdade, elevação da dignidade e preservação da integridade da pessoa humana, qualquer que seja o seu povo, etnia, classe ou cultura, conscientes que somos do conteúdo de violência e opressão implícitos em todas as formas humanas de organização social. Nós nos comprometemos a compartilhar, fraternal e livremente, dentro e fora de nossa comunidade, com todos os que amam e servem, mesmo com as limitações e fraquezas que existem também em nosso amor e serviço, e sem reconhecer nenhuma barreira institucional humana que possa obstar a ação do Espírito Santo. Os resultados de nossa experiência com Cristo, sejam as vitórias ou os fracassos de nossa missão, a realidade do poder de Deus ou as frustrações de nossa infidelidade. Que assim Deus nos ajude. Amém. Vamos agora receber a bênção de Deus, que será impetrada pelo reverendo Balnires França, moderador do Presbitério Cidade do Rio de Janeiro, o mais jovem de todos os moderadores do Presbitério da IPU. Recebamos a bênção do Trino Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso amigo, irmão e Salvador, o amor de Deus, o nosso materno Pai, a comunhão do Espírito Santo, o outro Consolador, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Iguais. Este é o tema da canção que ouviremos a seguir como pós-lúdio. Uma composição que fala sobre o respeito às diferenças e do amor que deve prevalecer entre os irmãos que são diferentes. Tema muito oportuno neste ano em que a IPU celebra a unidade na diversidade. Ouçamos esta composição. Que Deus te abençoe. Uma das grandes esperanças do nosso tempo. Religiões que se respeitam, religiosos que se respeitam, religiões que trabalham juntas. Eu não imagino outra maneira de crer em Deus a não ser dialogando com quem pensa diferente. Faltou diálogo, no meu entender, faltou fé. Por isso que escrevi esta canção, Iguais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente,
louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor, queremos a mesma luz, sofremos a mesma dor, levamos a mesma cruz. Oh, 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 oh. Um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, um dia talvez, quem sabe, descobriremos que somos iguais. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo Pai. Irmão vai ouvir irmão, e todos se abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo. Oh, 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 E com essa bela canção, meus irmãos, nós encerramos a celebração dessa noite. Mas a gente gostaria de pedir que vocês ficassem um pouco mais. A gente tem algumas surpresas para vocês, para os adultos e para os jovens. Mas antes a gente gostaria de fazer referência a esses 10 irmãos que nos deixaram. São eles: presbítero Herbe Carneiro, reverendo Enos Ribeiro de Barros, reverendo Carlos Alberto Cunha, reverendo Claude Emanuel Labruni, reverendo Gerson Meyer, reverendo João Dias de Araújo, reverendo José Valim Filho, reverendo Joaquim Beato, reverendo Gerson Urban e reverendo Enoque Venceslau. Estes são ex-moderadores da IPU que já foram promovidos, já estão na casa do Pai. A gente gostaria de lembrá-los porque nesses 43 anos, se a IPU chegou aqui até onde ela está hoje, foi porque esses homens, acompanhados de muitas outras pessoas em vários conselhos coordenadores, conseguiram conduzir a igreja nos caminhos do Senhor. Mas além desses moderadores que já partiram, a gente tem a alegria de ter muitos ex-moderadores ainda conosco. Nós tentamos encontrar com eles, infelizmente, só não conseguimos nos encontrar com o reverendo Celso Loura Dourado. Mas os outros ex-moderadores aceitaram o nosso convite para dar uma pequena palavra para a igreja. E é isso que a gente vai ouvir agora, a palavra dos ex-moderadores e moderadoras da IPU. Começando pela mais recente, a presbítera Anita, indo até os nossos moderadores mais antigos. Vamos ouvi-los com carinho, a mensagem que cada um tem para deixar para nós nessa noite. Ouçamos com alegria. Nossa gratidão a Deus pelos 43 anos da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Agradecemos as pessoas que estiveram em Atibaia em 1978 e sonharam com uma nova forma de ser igreja. Uma igreja reformada, sempre se reformando, que acredita no sacerdócio universal de todas as pessoas, abrindo assim espaço para a participação de jovens e mulheres em todos os ministérios ordenados.
uma igreja ecumênica e solidária que tem como hino oficial a pergunta: que estou fazendo se sou cristão? Uma igreja que busca a unidade em meio à diversidade, buscando ser inclusiva e solidária. Nossa gratidão a Deus pelas vozes proféticas que se levantaram no passado e se levantam hoje em defesa da paz com justiça, dos direitos humanos, da ética cristã, do respeito e do diálogo. Nossa gratidão a Deus pelas mulheres que abriram e abrem hoje caminhos e hoje são protagonistas de suas próprias histórias. Nossa gratidão aos jovens e adolescentes que trazem desafios e sonhos para todos nós. Nossa gratidão a Deus por ter permitido que eu servisse essa amada igreja como moderadora, sendo a primeira mulher eleita em sua história e a única até então a ocupar este cargo 2 vezes. Rogamos a Deus que continue abençoando a nossa amada IPU, concedendo sabedoria, resiliência, protagonismo às suas lideranças, para que possamos promover o reino de Deus, como diz Lamentações 3:21, trazendo à memória o que pode nos dar esperança. Amém. Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs, é uma grande alegria aqui fazer um pronunciamento para essa aniversariante tão querida, a nossa Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Tempos difíceis, não é verdade, irmãos e irmãs? Um tanto parecidos com aqueles tempos em que a IPU foi pensada, foi sonhada e que surgiu em 1978. O que eu desejo é que essa igreja não esqueça o seu carisma fundacional. Somos um segmento presbiteriano com peculiaridades muito distintas. Respeitamos as demais igrejas presbiterianas no Brasil, mas ressaltamos que somos diferentes na nossa ecumenicidade, no nosso respeito à diversidade e, em especial, na ordenação de mulheres e no respeito à compreensão teológica, exegética de outras denominações. O que eu desejo para a IPU é que ela tenha longa vida e que ela sempre exerça a sua voz profética contra toda sorte, contra toda tentativa de autoritarismo, de desrespeito às instituições democráticas e de desrespeito ao direito da pessoa humana. Feliz aniversário, nossa querida IPU, que ela siga adiante sem esquecer a sua vocação. Fica aqui um versículo, Paulo a Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, eu tive a honra de ser um dos componentes do Conselho Coordenador da IPU 2005-2008, formado pelo reverendo Celso Loula Dourado, presbítera Marta Andrade Barbosa Marinho, presbítero Carlos Fernando da Silva Palmer, presbítera Arlete Passamani Reis, presbítero Herbe Carneiro e presbítero Antônio Santos Pereira. Desde Atibaia, 1978, a semente da FENIP foi semeada com muito amor e coragem e com um sentido profundo de obediência ao Senhor Jesus Cristo. A semente germinou e fez brotar uma árvore que recebeu o ecumênico nome de Igreja Presbiteriana Unida do Brasil em 1983. Somos esta árvore, cujas raízes estão firmadas no Evangelho, com suas derivações por todo o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Somos filhos e filhas da Bíblia,
padrão de fé e ética para nós em qualquer tempo, lugar e circunstância. Agora completamos o nosso 43º aniversário. Mesmo ainda jovens, temos firme sentido de maturidade, compromisso pessoal e eclesial de dar testemunho de Jesus Cristo na sociedade brasileira. Testemunho fiel e eficaz, de palavra e de vida, na comunidade de fé, no lar, no trabalho, na escola, seja onde for. Do mesmo jeito que Deus não se cansa de nos amar, não deixemos também nos cansar no amor de uns com os outros e no amor a todos os que necessitam depressa da justiça misericordiosa de Deus que se realiza no Senhor Jesus Cristo. Seja com todos vocês a graça abundante de Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos da IPU, graça e paz. Quero me somar a todas e todos nesse dia em que celebramos a ação de graças pelos 43 anos da nossa Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e também me somar em oração para que a IPU cumpra cada vez mais a missão a que foi vocacionada desde a sua fundação. Vivemos tempos obscuros e as razões, os motivos que levaram à fundação da IPU continuam ainda muito emergentes, muito contundentes em nosso país. Por isso, é momento de levantarmos a nossa voz e sinalizarmos a nova forma de ser igreja a que a IPU se propõe, ao lado da justiça, ao lado dos pobres, sinalizando um novo mundo e assim trazendo a igreja cristã mais próxima do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente levando uma voz de conversão à igreja evangélica no Brasil, para que possamos redescobrir os caminhos da fidelidade ao reino de justiça e paz que o Senhor Jesus Cristo nos sinalizou e que Deus tem preparado para todos aqueles que aguardam novos céus e nova terra. Que a IPU se reforce, que a IPU se rejuvenesça e abrace cada vez mais a sua missão em solo brasileiro. Quando ingressei na IPU, fui muito bem acolhida e na primeira Assembleia Geral fui eleita vice-moderadora. Em seguida, o moderador renunciou e eu assumi como moderadora durante 3 semestres. Foi uma experiência muito rica e sou muito reconhecida e agradecida à IPU por esta oportunidade. É louvável esta iniciativa do atual Conselho Coordenador, marcando a passagem do aniversário da IPU com o pronunciamento dos ex-moderadores. Que Deus continue abençoando a IPU para que tenha sempre um posicionamento firme em meio a uma realidade marcada por tantas false news. A Igreja deve ser coluna e baluarte da verdade. Também quero expressar a alegria que sinto com o convívio no âmbito da IPU. Ainda esta semana, no dia 9, fiz aniversário e recebi muitas manifestações de carinho. Ainda hoje, minha pessoa é relacionada à experiência do PIEC. Durante o período em que atuei no Projeto Integrado de Educação Cristã, realizamos encontros
de pastores, encontros de presbíteros, encontros de mulheres, encontros de jovens, encontros de professores de escola dominical, além de abastecer a IPU com o material do ID e Anunciai. Sinto-me feliz e muito realizada por ter dado esta contribuição à IPU. Saudamos com muito afeto e saudade as irmãs e os irmãos de nossa querida Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, IPU, que hoje completa 43 anos de organização. Essa data de 10 de setembro sempre é memorável, de profundo significado para todos nós, porque foi em 10 de setembro de 1978 que foi criada a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Uma igreja linda, um jeito novo e diferente de ser igreja de Jesus Cristo. Uma igreja que nasce não motivada pelo poder, como só ia acontecer nos arraiais evangélicos, mas que nasce motivada pelo pensamento teológico, nasce motivada pela compreensão correta do reino de Deus e do significado do ensino de Jesus Cristo e do que Jesus Cristo deseja dos cristãos, dos seus seguidores. Nasce, então, fundamentada no pensamento teológico e, por isso, fundamentada em documentos preciosos, como os documentos que foram produzidos por nossos irmãos que deram origem a essa igreja, Manifesto de Atibaia, Princípios de Fé e Ordem, os pronunciamentos sociais diversos ao longo desses 43 anos, seus regimentos internos, tudo isso traduz ideia, traduz pensamento, traduz uma compreensão do que significa ser igreja de Deus no mundo em que vivemos. Uma igreja, portanto, diferenciada, que pretende ser fiel ao ensino de Jesus Cristo, enfatizando a liberdade, a democracia, enfatizando o papel e a missão da mulher. Oi, pessoal da FENIP e da IPU. Há 43 anos fundamos uma igreja, organizamos uma igreja que veio para restaurar o presbiterianismo no país. Eu quero desejar a todos aqueles que participaram conosco, que estão vivos até hoje, e eu estou vivo pela misericórdia de Nosso Senhor, porque eu saí de uma CTI, fiquei 15 dias numa CTI, vítima desse Covid-19, mas graças a Deus, pela oração dos irmãos e a bênção de Deus, eu estou vivo. Estou safenado, 4 pontos de safena, 5, mais uma de mamária, mas estou vivo, continuo precisando das orações dos irmãos. E que a nossa igreja vá para frente, continue com esse entusiasmo e cresçamos pela graça de Deus e no acompanhamento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os irmãos que tenham fé e que nós vamos vencer, se Deus quiser. Assim como nós começamos, nós vamos terminar a FENIP, mas se eu tiver vivo aos 50 anos, pelo menos, eu vou fazer força de estar presente. Ou então no centenário. Mas que Deus abençoe todos que virem esse filme, essa fala minha aqui, mas continue com entusiasmo, que eu continuo no mesmo entusiasmo do que nós tivemos em 1978. Que a bênção de Deus, que abrace todos vocês, e aos lares de vocês, e aos familiares de vocês, e todos aqueles que participaram conosco, que estão vivos ainda.
Amém, irmãos. Espero que tenha sido tão agradável para vocês como foi para mim ouvir novamente o presbítero Jefferson, o reverendo Josué, a reverenda Maria Luísa, todos os nossos ex-moderadores e moderadoras. Queria pedir mais um minutinho da atenção de vocês para alguns avisos antes da gente terminar. Primeiro, para falar sobre os nossos livros. Nós temos 3 livros editados na atual administração do Conselho. O Vozes da Resistência, da reverenda Sônia Mota, Reforma e Resistência no século XVI, do reverendo Paulo Roberto Pedroso Rocha, e Reencantamentos da Graça numa Favela Carioca, que é uma homenagem, uma espécie de retrospectiva da vida do ministério do reverendo Zuínglio Mota Dias. Esses livros estão disponíveis nos sites, você pode ter informações sobre eles no site da IPU ou com algum membro do Conselho Coordenador. Temos também um livro digital com o nosso tema missionário, que foi impresso apenas 200 exemplares, mas ele está disponível a toda a igreja no formato digital. Então, se você puder acessar aí nos grupos de WhatsApp da igreja, dos presbitérios, você pode ter acesso ao link e adquirir o livro e conhecer, entre outras coisas, o material de estudo desse curso, uma Igreja Unida na Diversidade, que vai ser disponibilizado através do site da IPU no link do SEAD. É gratuito, fornece um diploma e informa você sobre o que está acontecendo com a nossa igreja. Queremos lembrar também que no dia 31 de outubro vai ser lançada a segunda coleta missionária desse ano, aquela coleta anual que a gente faz sempre em benefício do projeto da nossa parceria com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos e com a Igreja Presbiteriana Unida de Portugal, o sustento da nossa missionária lá na Europa, a reverenda Cacilene Aparecida Nobre. Por último, queríamos lembrar vocês que a turma da UPUzinha já está ativa por aí, principalmente na Bahia, mas ela está disponível para ajudar em todas as regiões. E agora, apesar que a gente ainda não lançou o primeiro livro, já estamos preparando o segundo e temos mais um membro da turminha para apresentar para vocês. É o Toninho, é esse aí, o representante do nosso amado irmão, o pastor dos 3 séculos, reverendo Antônio Marques da Fonseca Júnior. Essas são, irmãos, algumas das novidades. Eu sei que a gente está com pouco tempo para falar de tanta coisa, mas procura acompanhar nos grupos de WhatsApp, no site da IPU, no YouTube, no Facebook da igreja, as coisas que estão acontecendo. Se você não estiver recebendo notícia, procura aí o membro do Conselho Coordenador da sua região, fala com o seu moderador de presbitério e você vai poder ser informado do que está acontecendo com a nossa igreja. Lembrando que a gente tem também o traço de união digital que está disponível no site da nossa igreja, tá? Vamos terminar hoje, finalmente, né? Alguns achando que está demorando, mas está tão gostoso, com uma música em homenagem aos jovens. Os jovens que participaram do nosso culto de hoje vão terminar agora cantando junto com a gente. O Alexandre Klein gravou para a gente a música Que Estou Fazendo Se Sou um Jovem Cristão, que foi uma vez considerado o hino dos adolescentes da IPU, né? A gente cantava Que Estou Fazendo Se Sou um Adolescente Cristão. Mas como forma de retribuir a gratidão, demonstrar a nossa gratidão pelo que os jovens fizeram com a gente hoje, a gente vai terminar pedindo para todos cantarmos juntos, aí cada um da sua casa, Que Estou Fazendo Se Sou um Jovem Cristão. E você vai poder cantar junto porque a letra está aí embaixo. Vamos então ouvir o irmão Alexandre Klein cantando essa bela música do Daniel Amaral e a gente termina então com gratidão e com alegria a celebração pelos 43 anos da IPU. Amém? Amanhã cada um na sua igreja, junto com a sua comunidade, agradece, Senhor, também por mais um ano de vida da nossa igreja. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, obrigado por ter ficado até aqui. Em nome de Jesus, até a próxima. Que estou fazendo se sou um jovem cristão pelo Brasil século XXI? Sou pela paz, a violência jamais levou a gente a lugar nenhum, porque o meu coração tem esperança e paixão, minha mensagem é de alegria, para fazer a grande transformação de tudo aquilo que o mal nos traz. Cristo Jesus veio oferecer amor, salvação, saúde, mas sei também que há muito pra se fazer, pois ser cristão é ter atitude. Quero te
sei também que há muito pra se fazer, pois ser cristão é ter a